Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Hoje nós damos continuidade à nossa série de exposições na carta de Paulo aos Efésios. Temos visto a exposição dessa carta no domingo à noite. Começamos lá no capítulo 1, verso 1. E hoje chegamos aí ao finzinho do capítulo 4. Se conseguirmos terminar, pois eu estava num dilema, num daqueles dilemas que eu já compartilhei com os irmãos, se dividir esse texto em um sermão ou em 2 sermões. Dada a riqueza de informações que o apóstolo Paulo traz aqui para o ensino da igreja de Éfeso e também para nós. Então nós iremos ler a partir do verso 1 até o verso 32. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 25. Diz assim a Escritura Sagrada, acompanhe comigo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Eu vou recomeçar. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Louvado seja o teu nome, Deus, pela tua palavra, pelo modo como o Senhor inspirou o nosso irmão Paulo para trazer essa mensagem do Senhor, tão importante e tão rica, à igreja de Éfeso. Obrigado porque o Senhor preservou essa palavra diante, Deus, do cuidado do Senhor, com esta escritura que é inerrante e infalível, o modo como o Senhor, Deus, trouxe a nós, através dos primeiros missionários, daqueles que traduziram para a nossa língua, ó Deus, porque assim chega este evangelho, a tua verdade, a verdade do Senhor, Deus, em nossos dias. Obrigado pelo acesso fácil que temos, Deus, a ela, pela liberdade que temos em nosso país de lê-la e pregá-la publicamente. E agora, Deus, rogamos que o Senhor fale conosco nesta hora. Fale com o teu povo, Deus. Fale com cada um daqueles que são servos teus, que estão aqui e que ouvem essa mensagem. Fale, Deus, com os teus eleitos que ainda estão mortos em seus delitos e pecados. Gente que precisa, Deus, ter um verdadeiro encontro com o Senhor, ter a sua vida transformada por Ti, que o poder do Teu Evangelho possa agir nesta hora e nesta noite, mediante a pregação da Tua Palavra. Traz a nossa mente cativa, Deus, de modo concentrado e atento, ouvir a exposição da Tua Palavra. Faça isso com as crianças nessa noite, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, com os idosos, com cada um de nós que aqui está, para a Tua glória, em nome de Cristo. Amém. Uma nova vida, a prática da união com Cristo. Eu andei dando uma pesquisada esses dias, apesar de já ter comentado com os irmãos, né? Dos números dos evangélicos que a cada dia crescem no nosso país. E sempre que eu olho para esses números, eu fico triste, indignado, revoltado, porque
Parece que quanto mais cresce, irmãos, o número de evangélicos nesse país, quanto mais cresce o número de igrejas evangélicas nesse país, parece que isso não faz diferença nenhuma na sociedade na qual nós estamos inseridos. O que é uma matemática que, teologicamente falando, não bate, sabe, irmãos? Não bate. Porque se está crescendo o número de evangélicos, de cristãos, logo isso quer dizer que tem mais gente se convertendo ao Senhor. Ou pelo menos é o que deveria dizer. E se tem mais gente se convertendo ao Senhor, tem mais gente mudando de vida. Tem gente que antes era morto e agora é vivo. Tem gente que antes vivia com base nas obras da carne e do velho homem e agora vive vida nova em Cristo Jesus. Não é isso que significa ser cristão? Mas parece que na prática não é isso que nós vemos. Porque os noticiários, os dados e os números dos efeitos do pecado no nosso país não param de crescer também. A corrupção, a desigualdade, a maldade, a crueldade, a promiscuidade, a desonestidade. Isso tem uma relação direta, irmãos, com o que Paulo está falando aqui no capítulo 4 de Efésios. Porque o capítulo 4 de Efésios, após a primeira parte do capítulo 1 ao 3, Paulo explicar como Deus salva pessoas, como Deus escolhe pessoas, predestina pessoas, elege pessoas, tirando-as da sua condição de morte, de pecado e de afastamento de Deus. Ele vai agora dizer como é a vida nova em Cristo Jesus. A segunda parte da carta, o capítulo 4, 5 e 6, é a parte prática da carta aos Efésios, quando o apóstolo Paulo vai dizer, olha, então agora, já que vocês de fato são nova criatura, nasceram de novo, não andam mais mortos em seus delitos e pecados, mas agora vocês têm vida juntamente com Cristo. A carta de Paulo, no capítulo 4, esse pedacinho aqui, tem uma relação direta com o que ele diz lá no versículo 4 do capítulo 1. Volte aí 2 páginas da Bíblia comigo, para você ver Paulo falando acerca de predestinação e de Deus ter escolhido o seu povo antes da fundação do mundo. Ele diz assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para quê? Com que propósito? Com que objetivo? Para sermos, leamos todos, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Foi para isso que Deus chamou pessoas da morte para a vida, para a santidade. Gente que agora pode ser vista como santo e irrepreensível, e a irrepreensibilidade aqui não quer dizer ausência de pecado, e Paulo tem consciência disso, mas tem a ver com gente que agora se esforça para a cada dia, conforme a linguagem que ele mesmo utiliza no início do capítulo 4, se despir do velho homem e se revestir do novo homem em Cristo Jesus. Então ele começa aí o capítulo 4 falando sobre este que é um tema extremamente importante para todo aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, que é crente ou que acha que é, que tem uma relação direta com o seu testemunho, com a sua vida prática, como agora ele vive esse evangelho, que não é apenas teórico, que não é apenas religioso, que não é apenas cultural, ou uma tradição familiar, mas trata-se de fato de uma transformação de vida. Então Paulo começa aí dizendo que uma das formas de demonstrar e de viver isso, é que agora os irmãos não poderiam mais viver como viviam outrora, segundo o costume da vida anterior. Por isso ele termina aí no verso 23, esse bloco dizendo que vocês sejam renovados no espírito, no vosso entendimento, e se revistam de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Só que agora aqui no finalzinho da carta, Paulo vai adentrar mais ainda para tratar de problemas e pecados específicos. Problemas e pecados específicos que certamente, ou sabendo de alguma coisa anteriormente acerca da igreja de Éfeso, o que é mais provável, ou simplesmente sendo usado pelo Espírito Santo, passa a tratar de dificuldades, problemas e pecados, os quais certamente os crentes de Éfeso enfrentavam.
os quais nós também enfrentamos. Você vai ver isso aqui. Então Paulo começa trazendo a primeira lição desse texto para nós, que é: fale a verdade e abandone a mentira. Fale a verdade e abandone a mentira. A instrução aqui é direta, a ordem é direta. Quando Paulo diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Mas não é uma verdade, essa verdade aqui que ele está dizendo, não é necessariamente a verdade para com Deus. Porque os pecados, boa parte desses tratados aqui por Paulo, vai regulamentar a relação nossa uns com os outros. Até porque não tem como mentir para Deus, né? Para Deus a gente não consegue mentir. A gente até tenta. Mas lembre-se que nada podemos esconder de Deus. A verdade não é escondida diante do Senhor. Diante dele não há mentiras, não há enganos, não há falsidade. Ele é aquele que conhece tudo e todas as coisas. Eu não. Seu marido não. Sua esposa não. Seu pai não. Mas perceba que o que Paulo coloca aqui é o temor do Senhor acima de todas as coisas. O foco aqui em falar a verdade não é simplesmente para não magoar o próximo. É também. Mas o foco principal aqui é a glória de Deus e o bom testemunho que nós devemos dar, uma vez que agora temos uma vida nova em Cristo Jesus. Portanto, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Não pense que esse versículo não é para você. Não, pastor, eu odeio mentira. Eu só falo a verdade. Porque o conceito de verdade e mentira, biblicamente, ele tem um sentido bem mais abrangente. O comentarista John Stott, escrevendo sobre esse salmo, esse texto, disse assim: olha, mentir é uma ofensa não apenas contra a verdade, mas contra a unidade do corpo de Cristo. A mentira aqui, irmãos, não tem a ver necessariamente com aquela mentira que as crianças, atenção crianças, esse texto é para vocês, viu? Porque vocês, cadê as crianças? Estão aqui comigo? Porque vocês já sabem o que é falar a verdade e o que é mentir. Vocês já sabem disso. Uma criança com... A ideia é o seguinte, irmãos, para que você possa entender. Quando a criança começa a mentir, quando ela começa a ter a malícia de mentir, porque é interessante isso, né? É triste que conforme a gente vai crescendo, os pecados vão crescendo junto conosco. Até uma certa idade a criança não sabe mentir. Mas quando ela vai crescendo, ela começa a aprender a mentir. Então quando a criança já sabe mentir, ela já sabe que aquilo é errado. Até porque a mentira, que é sempre intencional, ninguém mente sem querer, ninguém mente porque não quis. A mentira não nasce quando ela é verbalizada, ela nasce aqui no coração. Estão ouvindo aí, crianças? E vocês precisam controlar esse desejo no coração de mentir, sobretudo para o papai e para a mamãe, quando tem a intenção no coração. Fez uma coisa errada. Eita, não vou dizer não, eu vou dizer outra coisa. É aí no coraçãozinho de vocês que, como crianças de Deus, vocês têm que pensar assim: eu vou falar a verdade. Porque como servo de Deus, como uma criança de Deus, eu devo falar a verdade. Mas feita essa aplicação às crianças, eu preciso dizer aos irmãos que é muito simplório e simplista a gente achar que mentira é só isso. Achar que mentira é só... fulano de tal está aí? Não está não. E está, né? A mentira não abarca apenas pecados escancarados e literais como estes. O sentido da palavra mentira aqui, do termo mentir, que inclusive lá no grego é uma palavra conhecida por nós, que é o pseudos, do grego, né? É uma palavra que a gente sabe, né, que está ligada a algo falso, né? Algo enganoso, algo que é, mas não é, né? Parece, mas não é, né? Tem um sentido de, não apenas de mascarar a verdade, mas olha só, quando Paulo aqui diz, abandone a mentira e fale a verdade, Paulo está fazendo aqui uma crítica contra a falsidade, contra o engano, contra tudo aquilo que distorce a realidade. Será que existe falsidade no nosso meio?
Será que sorrimos um sorriso que não é verdadeiro? Um abraço mentiroso? Uma palavra afável e um elogio irreal? Percebe como mentimos? Nem sempre com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes, com as nossas ações. E é isso que Paulo está combatendo aqui. Se você é crente em Cristo Jesus, não cabe, irmãos, a um crente a falsidade. A falsidade de sentimentos nas relações interpessoais. Fingir uma paz e uma harmonia que não existe. Diante de mágoas, problemas e intrigas postas debaixo do tapete. Isso é mentira. Isso é mentir. Isso é viver na mentira, irmãos. Então a instrução de Paulo é: abandone a mentira e viva na verdade. Fale a verdade. E veja só como isso aqui tem relação uns com os outros, com o seu próximo. Fale a verdade. Viva relacionamentos verdadeiros. Porque apela Paulo, lembrando algo óbvio. Nós somos o quê? Membros uns dos outros. Nós somos família, somos um corpo. Como viver em falsidade uns com os outros, irmãos? Em relacionamentos de mentira. E é triste mais ainda quando isso é público, é escancarado. Todo mundo sabe que fulano e fulano vivem um relacionamento superficial. É uma harmonia, uma paz mentirosa. Mas aí eles se enganam, a gente se engana também. E vive todo mundo nesse grande engano, fazendo de conta que está tudo muito maravilhoso, quando não está. E a instrução de Paulo é: abandone a mentira. Fale a verdade com o seu próximo. Viva um relacionamento verdadeiro. Nós somos membros uns dos outros. Eu passaria o resto da noite aqui só nesse ponto, mas a gente tem que ir para o segundo ponto. Quando Paulo, agora, ainda falando das relações interpessoais, diz que além de falar a verdade, nós devemos fazer uma outra coisa uns para com os outros, que é controlar a ira e não dar lugar ao diabo. Eu já comentei com os irmãos, né, que quando o sermão é duro e difícil de ouvir, o pastor é o primeiro a apanhar, né? Vocês sabem disso, nunca esqueça disso. Quando pensaram assim: rapaz, hoje o pastor pegou pesado, né? Lembre-se que ele foi o primeiro apanhado do Espírito Santo, né? Irmãos, que texto difícil esse verso 26. Se você, assim como eu, é tentado a dar lugar à ira, você sabe disso. E por que é tão pesado? Porque somente, Paulo trata de vários pecados aqui, somente a ira, Paulo liga isso com dar lugar ao diabo. Dar lugar a Satanás. Alguém já disse que na igreja presbiteriana a gente fala muito pouco sobre o diabo, né? Eu acho que a gente tem que falar o tanto quanto a Bíblia fala. Também não dá para não falar nunca, fazer de conta que ele não existisse, ou fazendo de conta que ele não agisse mais. E ele age, viu? Ele age. Eis que Paulo está escrevendo para uma igreja, para crentes, dizendo: olha, vocês enquanto crentes, se liguem, porque vocês podem estar dando lugar ao diabo. O dar lugar aqui é a ideia de abrir espaço, não é? O popularmente falando, como alguns irmãos preferem dizer, que é dar brecha, né? Mas é exatamente esse o sentido lá do grego, né? Dar espaço, dar abertura ao diabo. E como? Como não dar espaço ao diabo, não dar espaço a Satanás? Controle sua ira e canalize-a para o lugar certo. Por que Paulo, e somente Paulo vai tratar isso? De um modo geral, irmãos, a ira é vista na Escritura como algo ruim. Porque a ira é esse sentimento, né, que brota do nosso coração, geralmente ligado a impulsos carnais, à raiva, ao ódio, ao rancor, à impulsividade, à tempestividade, geralmente é algo ruim. Mas Paulo vai abrir uma concessão aqui, quando ele diz: por isso, irai-vos e não pequeis. Eu não sei você, mas quando a gente se depara as primeiras vezes com esse texto,
A primeira pergunta que você faz é: bem, irai-vos e não pequeis. Então é possível irar e não pecar, né? Essa é a pergunta óbvia, né? A conclusão lógica daqui. E de fato é. Qual seria então o sentido de uma ira santa? Porque lembre-se também, irmãos, que a ira é um dos atributos de Deus, certo? A ira é um dos atributos de Deus. Em muitos momentos, a Escritura mostra a figura de um Deus irado. Irado. Invariavelmente, irado com o quê? Com o pecado. Com o mal. Com a maldade, com a crueldade, com a pecaminosidade. Com o pecado em si. Com o pecador. Com os efeitos do pecado. É essa a ira a qual nós estamos permitidos ter. Essa e somente essa. Não uma ira em causa própria. E a ira, irmãos, é um desses pecados que a gente justifica facilmente, é ou não é? Inclusive colocando a culpa da ira no outro. Não é assim? Afinal de contas, foi ele que me provocou a ira. Fulano de tal me ira, me deixa irritado. Não é? Não, tudo bem, ele pode até lhe provocar, mas a ira é só sua, o pecado é só seu. Cabe a você controlar. Cabe a você não alimentar isso ao ponto que isso nasça e cresça no seu coração. O sentido aqui, irmãos, é de que Paulo não proíbe a ira em si, mas sim o abuso dela. A ira justa e necessária no sentido de odiar o mal, de se irar contra a maldade. Irmãos, não tem como. Não tem como. Ligar a televisão ou rolando o feed lá nas redes sociais, ver em uma parada que acontece anualmente, diabólica nesse país, quando de forma insultosa, desrespeitosa, afrontosa, zombam do nosso Deus, zombam do nosso Cristo. Não tem como não se irar com esse negócio, irmãos. Aliás, se você não é tomado por uma ira dessa aí, quando vem o que tem feito, o que estão fazendo com o nosso Cristo e com o cristianismo, você precisa ser tomado aí por essa ira santa. Ao ligarmos a televisão noticiário, irmãos, e vermos a crueldade de um homem que tem a capacidade de assassinar 3 mulheres, não tem como não ser tomado de ira no coração. Percebe? Ao percebermos as injustiças do nosso país, onde o mal é chamado de bom e o bom de mal, onde o mocinho vira o bandido e o bandido vira o mocinho, não tem como não se irar com isso, irmãos. Mas percebe? Não tem nada a ver comigo, não é pessoal. É uma ira santa. Essa é a permitida por Deus. Não aquela ira contra o próximo, porque ele fez algo que você não gostou, pisou no seu calo. Pisou no seu calo, falou o que você não queria, roubou seu amigo, falou que seu cabelo estava feio. Aí você se ira, fica extremamente magoado, chateado. Isso vai acontecer, infelizmente, porque somos falhos e pecadores. Mas a instrução de Paulo é: não se põe o sol sobre a vossa ira. A ideia aqui é, de fato, não permitir que o diabo se aproveite da sua ira prolongada para semear a divisão e a amargura entre os irmãos. Não deixe que o diabo se aproveite da sua ira, uma ira prolongada, para semear a divisão e a amargura entre os irmãos. É nesse sentido, então, irmãos, que muitas vezes nós damos lugar ao diabo, deixando que uma ira não justificada, ira a qual, ou indignação a qual nós tentamos justificar, passe tempo demais em nosso coração, sem que ela seja resolvida, gerando mágoa, amargura, e consequentemente divisões, facções, intrigas, porque esse é um negócio que contamina. Mas eu vou falar já disso quando falarmos da instrução de Paulo para não usarmos nenhuma linguagem torpe. Então nós devemos nos controlar, irmãos. Aquele que deixa ser tomado pela ira do seu coração não é alguém que demonstra ser controlado e guiado pelo Espírito, irmãos.
quando um dos frutos do Espírito, ou uma das características do fruto do Espírito, é justamente o domínio próprio, a temperança, o autocontrole, ser controlado pelo Senhor, ser guiado por Deus. Em segundo lugar, esse texto nos mostra como nós devemos então nos controlarmos, controlar a nossa ira e não darmos lugar ao diabo. Em terceiro lugar, no verso 28, esse texto nos mostra, irmãos, e a instrução aqui é: trabalhe honestamente e compartilhe com os necessitados. Lembra que eu comecei dizendo como, tristemente, não temos visto uma mudança social no nosso país diante do crescimento de evangélicos? É porque os evangélicos também são corruptos. Os evangélicos também adoram o jeitinho brasileiro. Os evangélicos também sonegam impostos. Agem de modo desonesto e vil. Porque todo mundo faz, todo mundo age assim. A desonestidade, irmãos, em muitos níveis, ela está tão normatizada em nosso país, que eu já me deparei em discussões com crentes tentando defender determinadas ações e atitudes, dizendo assim: mas pastor, rapaz, olha, todo mundo faz, é assim. É assim. Inclusive, se você não fizer isso, se não fizer isso, aquilo, você não se mantém no mercado. Não tem como sobreviver, não tem como exercer a profissão. Que não exerça. Muda de ramo, muda de profissão. Se não quiser mudar, haja do jeito certo lá. Porque o país que é indignado com a corrupção, olha, irmãos, para mim essa é uma das maiores hipocrisias que a gente vê nesse país. É a sociedade saindo para protestar contra a corrupção. Deixa eu dizer a você, a sociedade que sai para protestar contra a corrupção. Essa semana eu saí com o missionário que veio aqui naquela terça-feira, e o pastor Marcelo, fomos num determinado lugar desta cidade abençoada. E não é só aqui não é só lá, né? Aí acabamos de comer, eu fui pedir a nota. E aí o indivíduo me perguntou assim: a nota é no mesmo valor? E eu disse: é, né? Aí ele: tá bom, aí anotou lá. Já é a terceira ou quarta vez que acontece esse negócio comigo. E você sabe o que isso significa, né? Isso significa, para quem não entendeu, deixa eu traduzir. É uma sociedade e uma geração revoltadíssima com os políticos que roubam. Vamos protestar contra os ladrões. Que se tornou um negócio tão comum. Nota fiscal fria. Comer 10, pegar a nota de 50, entregar ao chefe, entregar na empresa e ficar com o resto do dinheiro. Se tornou algo tão comum que já é cultural perguntar se a nota é no mesmo valor. Aconteceu isso aqui, eu viajei para São Paulo, mesma coisa lá, perguntaram. Sabe o que é triste, irmãos? Eu queria muito dizer que os crentes estão à parte disso. Eu queria muito poder dizer que esses evangélicos aí, que são quase um terço da população brasileira, fazem a diferença. Não é essa a realidade que parece acontecer. Isso é roubo, irmãos. É desonestidade. E assim como Paulo está trazendo essa instrução à igreja, dizendo: olha, aquele que furtava, não furte mais. Não furte mais. O furto aqui, né, você sabe, tem, até no grego aqui, tem essa relação direta com aquilo que é feito em secreto, né? Sorrateiramente. Sorrateiramente. Porque, na verdade, ruim mesmo é o ladrão que passa na rua e rouba seu celular. Você não. Está roubando da mega empresa, não vai nem sentir falta. Você não violentou ninguém, não fez mal a ninguém. Não, irmãos. Paulo diz que nós devemos viver daquilo que é fruto do nosso trabalho. E de modo honesto. De modo honesto. Seja um crente fiel no seu trabalho, nos seus negócios, independente das consequências e das circunstâncias. Ah, pastor, mas eu posso perder o emprego. Que perca. Ah, pastor, mas eu posso ser perseguido. Que seja. Qual outra opção você quer que eu lhe dê? Seja desonesto? Roube? Eu queria que isso não fosse uma realidade, irmãos, nos nossos dias, mas o é. E talvez seja para você também. E essa instrução do Senhor é para você. E essa mudança precisa acontecer hoje, é agora.
É o Senhor te chamando para a mudança. Se você realmente é crente em Cristo Jesus, se você realmente nasceu de novo e é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Isso ainda tem um objetivo, né? Porque você não trabalha somente para você, mas é para acudir o necessitado, os desamparados, aqueles que precisam. Então essa é a terceira instrução de Paulo: trabalhe honestamente e compartilhe com os necessitados. Mas ele continua, irmãos, no verso 29, dizendo assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, boa parte dos nossos problemas relacionais, boa parte das intrigas, divisões que acontecem dentro da igreja tem uma relação direta com a nossa língua, com aquilo que nós falamos, com o modo como nós falamos, com a forma como nós falamos. E Paulo trata deste pecado aqui, o que estende esse tratamento para todos nós. Então ele começa dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A torpe, aqui lá no grego, tem uma relação direta, né? Uma melhor tradução seria a palavra podre. Mas a palavra podre aqui também não é apenas literalmente, mas é uma palavra que causa podridão. É uma palavra que causa, olha só, ruptura, divisão. A alternativa de Paulo aqui é falar palavras, então, que tragam edificação. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui, olha, troque o seu vocabulário, as suas palavras, o conteúdo das suas conversas com seus amigos e amigas. Troque as palavras podres, torpes, que só dividem, que em nada contribuem, que só separam, por palavras que edificam. Palavras que edificam. Irmãos, Deus tem colocado muito essa palavra no meu coração para a nossa igreja. E eu tenho orado muito a Deus para que o Senhor haja com justiça, juízo e graça aos que têm causado divisão, facção, intriga, através das palavras. A verdade, irmãos, é que quando nós falamos mal de um irmão, nós estamos matando a igreja. Nós estamos matando o corpo. Certa ocasião alguém me perguntou por que somente por conta de pecados sexuais pessoas são disciplinadas geralmente na nossa igreja. E de fato é. Aí eu contei para ele um exemplo de um único caso que eu acompanhei de alguém que foi disciplinado por fofoca, por causar estragos na igreja através das palavras podres. Então deixa eu explicar para você o que é uma palavra podre. Quando você não gosta de alguém, quando você não vai com a cara de alguém, o que já está errado, né? Quando você não gosta de alguém, quando você não quer proximidade com alguém, e você se vê no direito de contaminar um outro alguém com essas palavras, você está matando a igreja. Você está pecando contra Deus, contra o próximo e contra a comunidade. Se o seu coração tem se endurecido, enchido de amargura contra alguém, contamine-se sozinho. Contamine-se só. Ninguém precisa saber das suas amarguras, frustrações e problemas não resolvidos com outros irmãos da igreja.
Ah, irmãos, e como é triste quando fazemos isso com os novos. Gente que está chegando na igreja, precisando ser abraçada, ser acolhida. E já é recebido com a falta de sabedoria de pessoas que se aproximam e fazem questão logo de dizer quem na cabeça dela presta ou não presta na igreja. Meus amados irmãos, com muito temor e tremor no coração, e eu orei bastante a Deus quanto a isso, eu quero dar uma palavra especial às mulheres, às irmãs dessa igreja. Hoje eu conversava com um irmão, dizendo que eu creio que, biblicamente falando, homens e mulheres são tentados de formas diferentes. Homens e mulheres têm tendências pecaminosas diferentes, assim como têm habilidades diferentes, assim como têm aptidões diferentes. Não é preciso muito para saber que boa parte dos problemas relacionais das igrejas evangélicas são entre mulheres. Não é preciso muito para saber que as disputas, intrigas, inveja, maledicência acontecem muito mais, infinitamente mais, entre as mulheres. Irmãs, em nome de Jesus, hajam com sabedoria em relação a isso. E aqui vai um clamor às mais velhas, que são mais sábias, para instruir as mais novas. Não destrua o corpo de Cristo. Quando você decide falar mal de alguém, criticar alguém, criando divisões, intrigas, colocar para fora, para outro. Ah, é meu amigo. Eu não tenho o direito de contaminar um amigo meu, fazendo com que ele compre uma briga que não é minha. E que compra, a depender do nível de amor, relação e amizade, né? Ah, então deixa-me dar uma palavra a você que está do outro lado. Porque é o seguinte, você sabe que o fofoqueiro, o blasfemador, o caluniador, ele só sobrevive porque ele tem ibope, né? Porque ele tem ibope. Porque quando a gente começar a agir como crente, e alguém chegar para falar de um outro alguém, e a gente diz assim, opa, peraí. Vou usar vocês dois, viu, amados? Não, peraí, André, você vai ser o vilão, André. Não, peraí, André, você quer falar de quem? De Mesaque? Não quero ouvir não, André. Não quero ouvir. O que você tem para falar de Mesaque é bom? É edificante? Vai me edificar minha vida? Não é. Então fique para você. Não quero ouvir não. E se você tiver alguma coisa para resolver, vá lá resolver você e ele. Não me envolva nesse negócio não. Se a gente começasse a fazer isso, o fofoqueiro não sobrevive. Se você está muito angustiado com alguém, quer desabafar, quer colocar isso para fora, faça isso com alguém que é sábio. Procure um pastor, procure um presbítero, procure uma irmã experiente e vá lá dizer, olha irmãos, rapaz, eu preciso desabafar aqui, porque eu não vou com a cara de fulano de tal. Temos uma coisa não resolvida, temos um relacionamento superficial, mentiroso, que não existe, que precisa ser resolvido. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O exercício aqui é o seguinte, irmãos. Olha só, eu estou lá. E aí, vejam só, irmãos. É natural, tá, que tenhamos proximidade mais com uns do que com outros. Mas ainda, voltado para as mulheres, deixe-me dizer uma coisa. É natural que umas irmãs se aproximem mais das outras. Tenham mais afinidade com um grupo do que com o outro. É natural isso. Nós nos ajuntamos por várias coisas, vários interesses, né? Pela idade, pelos gostos, pela profissão, pelos interesses, pelo serviço na igreja. Então é natural que hajam grupos. Eu não tenho problema com grupo na igreja. O problema é quando os grupos agem como se fossem inimigos. Numa disputa, inclusive pela amizade, né? Não, eu sou amigo de fulano, mas fulano não gosta de cicrano, então eu não posso ser amigo de cicrano, porque... Misericórdia, irmãos. Isso é igreja, isso é o corpo de Cristo. Isso é o lugar que nós acabamos de cantar aqui, né?
Enquanto a gente cantava ali essa música sobre comunhão, eu dizia, Senhor, que de fato isso seja algo verdadeiro em nós. Retira de nós, do nosso meio, toda falsidade, toda intriga, toda amargura, todo problema relacional não resolvido. Vai ter a ceia daqui a pouco, irmãos. E nós iremos como numa só mesa. Eu gosto da ideia de Jesus ali, né, tomando o cálice e passando, né, para cá nos discípulos, todo mundo tomando o que muito provavelmente era no mesmo cálice, viu, irmãos? Hoje em dia tem esse negócio, cada um tomando o cálice, né? Jesus lá com os 12 provavelmente foi o mesmo cálice, entendeu? Toma e dá o último, né? Misericórdia. Ele podia fazer isso aqui, né? Um cálice só ali. Pastor é o primeiro a tomar. Depois os presbíteros. Depois o louvor, que já está por aqui. Aí ninguém vai querer sentar no fundo mais, né? Todo mundo sentar na frente. Você entende, irmãos, como é incongruente, como é incoerente fazermos parte de um mesmo corpo e termos mágoa no coração, rancor, divisão, intrigas, disputas. E eu volto a dizer, é naturalmente que você não vai levar todo mundo para sua casa. É naturalmente que a gente se aproxime mais, né, de quem tem afinidades naturais conosco, que você não vai ter com outros, mas você não tem que ser inimigo desse outro. Eu não tenho que falar mal desse outro, não tenho que amá-lo, cuidá-lo, protegê-lo. Sobretudo, com as palavras, irmãos. Com as palavras. Paulo diz então que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Lembre que isso aqui não é apenas blasfêmia, não é apenas palavrões. O contexto aqui aponta bem para isso, né? Porque ele diz, e sim, unicamente, grave a palavra unicamente, não é? Unicamente. Você já viram aquele meme assim, né? Paulo dizendo, escreve aí, se não for abençoar, fica calado. Aí alguém diz, não, Paulo, está muito pesado. Tá bom, então vamos arrumar. Não fala nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for o quê? Olha só, boa, para o quê? Para a edificação. Ô irmãos, o meu desejo para cada um de vocês que me ouvem aqui nessa noite, sobretudo para os membros dessa igreja, use esse filtro, use essa peneira aí, use essa barreira. Vai edificar? Vai edificar o que você vai falar? O que você tem para falar, o que você tem para contar? Irmãos, isso aqui, inclusive, vale, eu comentei isso aqui na terça-feira, né? Às vezes a gente acha que pela proximidade e intimidade que nós temos um com o outro, isso é uma carta branca para falar mal dos outros, né? Isso acontece muito entre marido e mulher, não é? Sai da igreja, entra no carro, rapaz, você viu fulano e tal? E aí, ó, toma e fala mal do irmão. Ah, meu marido, é minha esposa, né? Eu confio, vai ficar apenas entre nós. A relação conjugal não é licença para fofoca, para maledicência. Não é. Eu até confessei meu pecado aqui texto. Eu disse várias vezes, né? Eu conversando com minha esposa, começa a falar um negócio, eu digo, não, deixa para lá. Ela disse, diga aí, não, deixa para lá. Eu percebi que não vai edificar. Não vai edificar. O filtro de Paulo aqui é perfeito, irmãos. Vai edificar? Vai. Pode edificar? Pode. Ah, então fala. Se vai abençoar, fala. Se não for edificar, respira fundo, pede graça a Jesus. E faz o que Jesus fez muitas vezes. Fica calado. Fica calado. Nós precisamos aprender, irmãos, a maravilhosa arte e a doutrina do silêncio. Do silêncio. Há uma doutrina bíblica do silêncio. Quando a gente olha para a palavra de Deus, irmãos, a gente vê, por exemplo, Tiago diz assim também a língua é um pequeno membro que se gloria de grandes coisas. Vede quão grande bosque e um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, é um mundo de iniquidade. Provérbios, no capítulo 12, verso 18, diz, há palavras que ferem como uma espada. Consegue perceber, irmãos, como é triste ver isso no nosso meio, entre nós, entre o povo de Deus? Palavras que ferem como uma espada. E digo mais. Palavras que ferem como uma espada de modo desonesto e covarde. Porque elas ferem sendo ditas ao outro, não à pessoa. É dita ao outro.
E aí, graças a Deus, irmãos, prestem bem atenção, olhem para mim. Graças a Deus, o Senhor preserva os relacionamentos. De vez em quando acontece da vítima da fofoca, da calúnia, da difamação, saber o que o outro estava falando. E como é destruidor, né? Como é destruidor. Saber que o outro falou tais coisas de você. É como palavras que ferem como uma espada. E é mais destruidor ainda, porque além das palavras serem duras, injustas, desnecessárias e nada edificantes, foram ditas pelas costas. E pela frente? Pela frente é um maravilhoso sorriso, porque nós somos irmãos em Cristo, somos corpo, assim bem ajustado, totalmente legal. A gente canta, adora, participa da mesma ceia, se cumprimenta na porta. E aí nas nossas relações interpessoais, nós destruímos uns aos outros. Mas o texto de Provérbios continua dizendo que a língua dos sábios traz cura. Como tem sido a sua língua? A sua língua tem sido uma língua que é espada? Ou é cura? Mas ainda Provérbios no capítulo 10, verso 19 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Mais uma instrução aqui, né, do que eu chamei de doutrina do silêncio. O mais famoso texto, talvez, de Provérbios em relação à língua, diz que a palavra dura desvia o furor. Mas a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que tenhamos, irmãos, sabedoria no nosso falar. Que sejamos, irmãos, honestos no nosso proceder. Que sejamos controlados nos nossos sentimentos e emoções, porque aqui não vale apenas para a ira, mas para todos os outros sentimentos e emoções que somos tomados. Que possamos falar apenas a verdade, nos livrando da mentira, e tudo isso em amor. Olha só, isso é a prova de que você nasceu de novo. Proceder assim é a prova de que você de fato é crente em Cristo Jesus. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para as boas obras. O dia é hoje, irmãos, a hora é agora. O momento da ceia do Senhor é um momento bem particular para os crentes. E a palavra que talvez resuma esse momento muito bem é comunhão. Mas a comunhão não é superficial, não é cultica apenas, é relacional. Eis mais uma oportunidade que o Senhor te dá para resolver suas questões com quem quer que seja. Talvez você não tenha tido coragem até hoje. Coragem de fazer como de fato deve se fazê-lo. Não para cumprir tabela. Não por obrigação, para dizer que fez. Olha, já procurei, já pedi perdão. Mas de fato com uma intencionalidade de restaurar relações, irmãos. Relações precisam ser restauradas nesse lugar. Isso é muito claro. A direção e a instrução da Escritura para nós, enquanto igreja do Senhor. Deus, irmãos, só fará certas coisas no nosso meio. Deus só dará certos avanços para nós, enquanto igreja, quando de fato nos esforçarmos minimamente para vivermos no puro e verdadeiro amor uns para com os outros. Não fingido, não superficial. Foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, irmãos. Para tornar essas coisas possíveis. Eu sei o quanto é difícil, tá? Eu sei. Mas é possível. Por aquele que nos capacitou, que nos comprou com seu precioso sangue. Essa mensagem também é para você que precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo, porque às vezes ouvindo coisas como essas parece ser um tanto utópico, né? Viver dessa forma, ninguém consegue viver desse jeito. A mentira está presente em nós, a falsidade, não sei se é até boa para as nossas relações, né?
Tudo isso é possível por meio do sangue de Cristo. Quando temos um encontro verdadeiro com Ele, deixamos que Ele de fato entre em nossas vidas, transforma os nossos corações como Ele é próprio fazer, como só Ele pode fazê-lo. Esse é o momento, irmãos, de quebrantarmos os nossos corações diante do Senhor. Eu sei que algumas verdades são duras e difíceis de ouvir. E eu já comentei com os irmãos, né? Do dilema que muitas vezes o pastor e o pregador ficam. Porque nem tudo é agradável, principalmente quando toca nas nossas feridas, mexe com os nossos pecados ocultos, guardados. Com problemas que estão aí desde sempre e até hoje não foram resolvidos. Mas cabe a nós, irmãos, continuar nesse constante e contínuo esforço para vivermos o puro e genuíno Evangelho de Cristo. Não apenas na nossa pregação, mas com as nossas vidas. E assim, certamente, iremos transformar a nossa igreja, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, com a influência de gente que se esforça para viver de modo reto e digno diante do Senhor. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e ore a Deus. Se essa palavra falou com você em algum sentido, essa é a hora de você colocar-se diante de Deus em oração, clamar ao Senhor, que tenha misericórdia da sua vida, que transforme a sua vida, que mude aquilo que precisa ser mudado. Tenhamos um tempo de oração individual e de consagração ao Senhor. Consagramos, Senhor, as nossas vidas a Ti, rogando que o Senhor, assim, mude aquilo que precisa ser mudado em nós. Tem misericórdia dos nossos erros, falhas e pecados que temos cometido, Deus, sobretudo contra o nosso próximo. Ó Deus, nessa noite, nesta hora e diante desta palavra, nós temos um pedido especial a fazer ao Senhor. Traga restauração às relações quebradas, derramando amor, compaixão, misericórdia e graça uns para com os outros, Deus. Sara, Deus, a nossa igreja. Ó Deus, que os fracos sejam fortalecidos pelo Senhor e que aqueles que estão fortes e de pé sirvam de coluna, de apoio para instruir, Deus, aqueles que precisam passar por esse processo. Faça isso em nós, para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus.